E uma tentativa de roubo terminou em tiroteio entre bandidos e a polícia militar ontem à noite em São José. 5 pessoas foram presas. Os bandidos queriam roubar máquinas e materiais de construção da obra de um supermercado no bairro Urbanova, zona oeste de São José. Entre 8 e 10 criminosos chegaram em um caminhão, mas os seguranças perceberam e chamaram a polícia. Quando a PM chegou, houve perseguição por essa avenida. Os bandidos acabaram batendo o veículo e tentaram fugir por esse matagal. Nesse momento aí, inclusive, houve uma situação daí dos indivíduos ser efetuados disparos na direção das viaturas. E houve revide da Polícia Militar, porém não houve ninguém ferido aí, ninguém foi ferido na situação e 3 indivíduos foram detidos. Hoje de manhã, no mesmo bairro, outros 2 suspeitos foram presos quando saíam do matagal. Uma jovem de 28 anos foi assassinada dentro da casa do ex-marido em São José dos Campos. O homem foi preso em flagrante acusado pelo crime. Tudo aconteceu quando a mulher visitava os 3 filhos do casal, que moravam com o pai. Jéssica Vitória, de 28 anos, e Júnior Moreira, de 31 anos, estavam separados há pelo menos 9 meses. Eles aparecem juntos nessas fotos postadas no perfil de Júnior em uma rede social. Jéssica tinha ido visitar os 3 filhos que moravam nessa casa com o pai, no Dom Pedro II, zona sul de São José. Segundo a polícia, durante a discussão, ele deu 17 facadas nela. Jéssica saiu da casa correndo e caiu na calçada quando foi socorrida pelos vizinhos. Muito difícil. São meus vizinhos, muitos anos. Gente jovem, né? Todo mundo chocado. Eu tô chocado. O ex-marido foi preso pela polícia numa rua próxima de onde o crime aconteceu. A prima dela contou que ele tinha muitos ciúmes de Jéssica. No começo, o relacionamento deles não era agressivo. Mas aí, conforme foi passando os anos, ele foi ficando com um ciúmes tremendo dela. Onde ele chegou a esfaquear ela pela primeira vez. Ela chegou a fazer o boletim de ocorrência e, pelo jeito, não deu certo. Segundo a polícia, a Jéssica já tinha realmente registrado um boletim de ocorrência por lesão corporal em agosto do ano passado, depois que ela foi agredida pelo ex-marido com uma faca. Agora, esse crime será investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher. Provavelmente foi premeditado, porque ele trancou a mãe dele dentro do banheiro. A mãe dele gosta muito dela, fez a violência contra ela e nisso que aconteceu tudo isso, as crianças viram, prender já prendeu, que agora a justiça não solta e continue, fazendo o seu papel ali, que não dê chance para esse tipo de pessoa ficar na rua. Segundo a família da Jéssica, as crianças moravam com o pai porque ela estava desempregada e não tinha condição financeira de cuidar dos filhos. Mesmo assim, pagava pensão com o dinheiro que recebia em bicos, como promoter em eventos. Agora as crianças estão com os avós. Em depoimento para a polícia, o homem teria confessado o crime. Ele passou por audiência de custódia e o juiz manteve a prisão preventiva. Foi baleado num assalto hoje no bairro Rio Comprido. Ele está internado no Hospital Municipal de São José e a repórter Karen Schmidt tem os detalhes ao vivo. Boa noite, Karen. Boa noite, Ademir. Boa noite a todos. Segundo informações aqui do Hospital Municipal, esse homem tem 36 anos e o estado dele é grave. Esse crime foi na manhã de hoje no bairro Rio Comprido, em Jacareí. Ele estava em uma moto quando foi abordado por 2 homens que estavam em outra moto. Os ladrões atiraram contra ele e levaram a motocicleta dele embora. Ele ainda conseguiu pedir ajuda, foi ajudado ali por moradores do bairro que o trouxeram aqui para o Hospital Municipal. Esse crime está sendo investigado pela polícia de Jacareí. Hoje em Piquete, o corpo do senhor de 71 anos que morreu com dengue. A doença preocupa os moradores, já são 460 casos suspeitos de dengue na cidade. A Ana Clara está sofrendo com a dengue desde o último sábado. Os pais da Ana também tiveram a doença. Por isso a preocupação agora fica ainda maior com o irmão dela, de 1 ano e meio. Eu fico com medo de pegar no meu irmão bebê. A dengue deixa os moradores de Piquete em alerta. Hoje, um senhor que estava com a doença morreu. O idoso de 71 anos foi trazido aqui para o pronto-socorro de Piquete com dores no corpo, náuseas e também falta de ar. Ele permaneceu internado aqui no hospital, só que durante a madrugada ele passou mal de novo e não resistiu, morreu. Segundo a prefeitura, foi feito um exame que confirmou a dengue. Como a evolução de dengue é muito rápida, a gente não conseguiu, os médicos, a equipe de enfermagem não conseguiu conter, ele não poderia transferir para Lorena. Então eles fizeram toda a intubação, fizeram todos os tratamentos aqui, mas a gente não conseguiu, ele acabou vindo a óbito.
Em 2018, ninguém teve dengue na cidade. Já esse ano foram contabilizados 35 pacientes infectados e 460 casos suspeitos. As pessoas viajam e trazem. A gente não consegue ter um controle do que é realmente nosso. Porque a gente faz a limpeza, a gente faz a nebulização, fumacê em todos o nosso município. A prevenção é o melhor remédio contra a dengue. Mesmo assim, ainda é fácil encontrar objetos na rua que podem servir de criadouros para o mosquito Aedes aegypti. A Marli que o diga, ela redobrou a atenção depois que o marido ficou doente. Água parada não tem nem quintal, para dizer que pegou da minha casa, né? Todo mundo tem que cuidar, né? A Prefeitura de Ilhabela gastou no último fim de semana R$250 mil para fazer um festival de comédia. Mas o evento está levantando suspeitas. Os comediantes contratados dizem que receberam muito menos dinheiro do que o anunciado pela Prefeitura. O Festival Ilhabela Comedy aconteceu durante o feriado prolongado de Páscoa com 19 comediantes. Os cachês para cada artista seriam entre R$ 8.300 e R$ 29.600. Mas alguns comediantes dizem que o pagamento foi muito menor que o anunciado. A empresa contratada para fazer o evento foi a LFHM Comunicação, conhecida como Graphic, que fica em São Sebastião. No Diário Oficial foi divulgado, por exemplo, que o humorista Maloca receberia R$12 mil pela apresentação. O artista publicou um vídeo nas redes sociais contando outra história. O meu cachê, isso eu tenho como provar para qualquer um, foi R$ 1.700 por 15 minutos de show. Ainda segundo o Diário Oficial, um outro artista, o João Valho, receberia R$ 9.360 para se apresentar no festival. Pelas redes sociais, João Valho também desmentiu a informação. O cachê acordado foi de R$ 1.500, não é R$ 9.360. E tem um monte de outros cachês de outros humoristas lá também, que é 12 mil, 14 mil. Eu tenho certeza que isso não é verdade também. Por causa da repercussão nas redes sociais, a Câmara Municipal de Ilhabela fez uma convocação para que o secretário de Cultura e um representante da empresa responsável pelo evento, para que eles prestassem esclarecimentos e justificassem o motivo pelo qual os artistas receberam um valor tão inferior ao que a administração municipal encaminhou para a empresa. A Câmara pediu a suspensão dos pagamentos aos artistas. Se a gente for fazer uma conta aí, não vai chegar a R$50 mil os valores recebidos pelos artistas. Então fica aí uma diferença aproximadamente de R$200 mil. Isso é meio descabido, né? A Câmara pretende ainda criar uma comissão para apurar as outras edições do evento em Ilhabela, que em 2019 completou 3 edições. Eu vou propor que os vereadores formem essa comissão e aí eu vou também pedir para eles, para que eles vá atrás dos artistas, ouve todos os artistas desde 2017, para ver quanto cada um recebeu, porque esse evento de 2019, os pagamentos foram suspensos. Mas 2017 e 2018 já foram pagos. O secretário de Cultura de Ilhabela disse que os cachês foram estipulados pela empresa contratada e que em nenhum momento a prefeitura teria conversado sobre esses valores com os artistas. Nós não contratamos nenhum artista. Nós contratamos a empresa para que a empresa pudesse subcontratar e entregar para a gente, subcontratar os artistas e entregar para a gente um show colocado, né? Que é um show, que é um evento já contendo toda a estrutura necessária para a realização do mesmo. Essa relação entre empresa e artista não nos compete. O que nos compete é a nossa relação com aquele que nós contratamos, a empresa. O secretário disse ainda que abriu uma sindicância para apurar a conduta da empresa. É nossa obrigação parar e revisar os atos. Do mesmo jeito que, enquanto secretário, eu estou aqui prestando esclarecimentos, a empresa vem e presta os seus. E pronto, acabou. E aí esclarece-se o que precisa se esclarecer e efetua-se o pagamento caso se entenda que está tudo correto. Ninguém da empresa Graphic quis gravar a entrevista. Por nota, a empresa negou qualquer irregularidade e disse que os valores que aparecem no Diário Oficial para cada artista dizem respeito ao custo total da apresentação e não somente ao cachê que foi pago. A empresa também disse que vai fazer a prestação de contas do evento até a próxima segunda. A Justiça autorizou o aumento na passagem de ônibus em São José dos Campos, mas o reajuste é menor do que o planejado pela Prefeitura. A decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo foi para evitar prejuízos às empresas de ônibus. O reajuste autorizado foi de no máximo 3,02%, referente à inflação do ano passado.
Apesar do aumento, a tarifa ainda vai ficar abaixo do que a prefeitura tinha autorizado. Para usuários comuns, ela vai subir de R$ 4,10 para R$ 4,22. A prefeitura pretendia cobrar R$ 4,30. Para as empresas, a tarifa pode passar de R$ 4,70 para R$ 4,84. A prefeitura havia autorizado o valor de R$ 4,90. O aumento da tarifa estava suspenso desde janeiro, depois que a Defensoria Pública questionou o reajuste na Justiça. A Prefeitura de São José disse que está analisando o caso. A Defensoria Pública reforçou que essa decisão é provisória e que continua acompanhando o processo até o final. Os civis da região se reuniram hoje em Taubaté para um treinamento. Eles querem evitar os problemas causados pelas queimadas, que aumentam nessa época do ano. Entre o outono e o inverno, o tempo geralmente fica mais seco. É o que a Defesa Civil chama de período de estiagem, quando as ocorrências de fogo em mato são mais comuns. 99% da ocorrência que o Corpo de Bombeiro atende ainda vem de origem humana. Então a gente precisa muito da educação pública, da população, nos ajudar a evitar pôr fogo em lixo, jogar bituca de cigarro, soltar balões. Até o mês que vem, 15 treinamentos devem acontecer na região. Eles servem para orientar sobre como prevenir situações de risco. São vários casos que a gente pega de situações de bombeiros, ou mesmo pessoal da Defesa Civil, que acaba se queimando, se lesionando, porque não tomou os devidos cuidados. Durante o simulado aqui nesse campo aberto, foram os próprios bombeiros que atearam fogo no mato seco. A intenção era que os participantes aprendessem a usar as ferramentas que eles têm em mãos para conseguir controlar o incêndio. Então a gente simula um fogo em cobertura vegetal, em um campo inclinado, e eles fazem o combate de todas as frentes, né? Baixo para cima, lateralizado, 2, 3, 5, porque algumas cidades têm às vezes só 2 na Defesa Civil, então eles têm que saber também atuar com 2. Participaram representantes das defesas civis de 39 cidades, entre elas algumas em que o trabalho dos agentes é muito importante, porque não contam com uma base do Corpo de Bombeiros. É o caso de Paraibuna e Igaratá. Aqui é mais para a capacitação dos nossos agentes. Facilita bastante no nosso combate a incêndio. Colocamos a mão na massa e é o que a gente faz quando tem os focos de incêndio mesmo para combater lá. De acordo com o Corpo de Bombeiros, de janeiro a abril de 2018, a região do Vale do Paraíba contabilizou 215 ocorrências de queimadas. Já entre janeiro e a primeira quinzena de abril desse ano, foram 157. O número é menor, mas a preocupação não. Esse treinamento vai ajudar nós ao controle desse número de ocorrências que só vem diminuindo ano após ano, porque o pessoal treinado ajuda muito a combater esse fogo em mato. Hoje vamos com imagens registradas pelo Instituto Argonauta em Ilhabela. Um grupo de golfinhos nariz de garrafa deu um belo espetáculo no nosso litoral ontem. Apesar de ser uma espécie comum na costa brasileira, esse foi apenas o terceiro registro feito pelo Instituto no Litoral Norte. Esses golfinhos chegam a medir cerca de 4 metros e pesam até 500 quilos. Os bebês estão internados na Santa Casa de Pindamonhangaba com suspeita de gripe H1N1. O Tiago Bezerra fala ao vivo da cidade. Boa noite, Tiago. Oi, Ademir, boa noite para você, para todo mundo que está nos assistindo. Esses bebês de 10 e 11 meses estão internados desde ontem aqui na Santa Casa de Pindamonhangaba. A administração do hospital informou para a gente que eles estão numa ala isolada da pediatria e que já estão recebendo o Tamiflu, que é um medicamento usado aí no tratamento para gripe, né? Apesar desse susto dessas duas crianças, que por sinal não são parentes, tá, Ademir? Não são da mesma família, a taxa de vacinação aqui na cidade ainda está baixa. Só 1/4 das crianças que deveriam receber essas doses já foram imunizadas. Apesar disso, todos os postos de saúde aqui da cidade estão oferecendo a vacina, com atendimento sempre de segunda a sexta-feira até às 4:30 da tarde. No ano passado, Pindamonhangaba contabilizou 5 casos de gripe com 3 mortes e esse ano a gente já tem um caso confirmado de influenza B. Ademir? Certo, obrigado pelas informações, Tiago. Tá vendo como é importante a vacinação, né?